Ela só queria limpar mais uma sala, mas acabou ouvindo o segredo que poderia afundar uma empresa inteira. Camila Martins jamais quis ser protagonista de nada. Aos 29 anos, dividia os dias entre baldes, rodos e a esperança de um futuro melhor. Tinha diploma de Ciências Contábeis pela Unifesp, mas na vida real, os currículos sem experiência prévia iam direto para o lixo. Cansada de negar empregos, aceitou o que apareceu: auxiliar de limpeza num escritório de engenharia em São Bernardo. Seu turno começava cedo, às vezes antes do sol nascer, e terminava depois do expediente de todo mundo. Era invisível para quase todos, menos para as contas atrasadas, a mãe acamada e o irmão mais novo que ainda dependia dela. O crachá dizia terceirizada, mas o coração dizia resiliente. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Naquela manhã, o corredor da diretoria estava vazio como sempre. Ela varria os cantos com o cuidado de quem já sabia onde pisar para não ser notada. Mas quando passou diante da sala de Eduardo Montelli, ouviu algo que não deveria. O viva-voz do telefone estava ativado, e a voz do patrão, normalmente firme e calculada, soava aflita. "Se a gente perder esse contrato com a prefeitura, é o fim", dizia a voz masculina. "Esses documentos não batem, Eduardo. Vai cair na malha fina." Camila congelou. O nome do contrato ela reconhecia. Era o mesmo que tinha lido por cima de uma planilha esquecida na Copa na semana passada. E ela sabia que tinha erro ali. Grave. Respirou fundo, terminou o que fazia e foi embora. Mas à noite, em casa, não conseguiu dormir. Algo dentro dela dizia que dessa vez ela precisava falar. No dia seguinte, Camila aproveitou o intervalo do almoço, quando ninguém prestava atenção na faxineira, e se aproximou da sala de Eduardo. Bateu de leve na porta entreaberta. Ele, no telefone, apenas sinalizou para ela esperar. Quando desligou, olhou surpreso. "Camila, né? Aconteceu algo?" Ela engoliu seco, segurando o paninho de microfibra como escudo. "Desculpa, doutor Eduardo. Não quero me intrometer, mas eu ouvi ontem a conversa sobre o contrato. Eu li aquele documento por acaso. Acho que tem uma divergência nos valores orçados da etapa 3. O imposto foi calculado errado. O valor líquido final está inconsistente com a tabela." Eduardo franziu a testa entre a irritação e a incredulidade. "Você leu o quê?" Ela respirou fundo. "Me formei em contábeis. Nunca consegui atuar na área, mas eu ainda lembro das coisas." Ele balançou a cabeça sem paciência. "Camila, isso não é seu trabalho. Só cuida da limpeza, por favor." Ela saiu sem dizer mais nada, mas, naquela noite, mandou um áudio. O celular dele apitou às 22h17. Era o número da funcionária da limpeza. Ele pensou em ignorar, mas abriu. A mensagem tinha voz calma e pausada. Camila explicava, com detalhes técnicos, as falhas de arredondamento nos cálculos de INSS sobre PJ, a ausência de um item obrigatório no cronograma físico-financeiro e um erro de digitação que fazia o total saltar em 42 mil. Exatamente o valor que poderia ser considerado superfaturamento. No final, ela disse apenas: "Desculpa ter me metido. Só achei que o senhor precisava saber." Eduardo ouviu o áudio 2 vezes. Ficou em silêncio, sentado na beira da cama, encarando a parede como se tivesse levado um tapa. Ligou para o gerente financeiro. Gilmar não sabia explicar os erros. "Alguém deve ter mexido nessa planilha depois do envio", disse, gaguejando. Eduardo desligou sem dizer muito. No dia seguinte, pediu que Camila fosse ao seu escritório antes do expediente. Pela primeira vez, a mulher que limpava os cantos entrou pela porta da frente da sala da presidência. Ela entrou devagar, quase pisando em ovos. O uniforme ainda úmido de desinfetante, os cabelos presos num coque simples. Eduardo ofereceu uma cadeira. "Camila, como você percebeu aquilo?" Ela, sem levantar muito os olhos, respondeu: "Eu costumo ler as planilhas esquecidas na Copa. Às vezes imprimo umas coisas no almoxarifado para estudar em casa. Queria tentar concurso, mas..." E deu de ombros. Eduardo não soube o que dizer.
Havia um misto de constrangimento e admiração contida em seu olhar. Ele agradeceu, prometeu revisar tudo e pediu segredo. Nos dias seguintes começou a chamá-la com frequência, sempre em horários estratégicos. Queria entender como ela pensava, como conseguia fazer análises tão precisas sem acesso a dados atualizados. Camila não sabia o que era acesso privilegiado, mas sabia decifrar números como quem traduz sentimentos. Apontava falhas, sugeria correções e, aos poucos, começou a prever movimentos de orçamento antes mesmo que os gerentes percebessem. E isso começou a incomodar. No início, Gilmar achou graça. Chamava de a faxineira sabichona nos corredores. Mas quando Eduardo passou a usar as sugestões de Camila em reuniões, e pior, quando começou a questionar decisões baseadas no parecer dela, o clima azedou. Gilmar começou a sabotá-la, deixava papéis misturados, excluía arquivos de pastas compartilhadas e fazia piadas disfarçadas de brincadeira quando ela passava com o carrinho de limpeza. "Vai corrigir meu imposto de renda hoje também, doutora?", dizia em voz alta. Outros funcionários começaram a rir. Camila fingia não ouvir, mas por dentro doía. Só continuava porque sabia que a mãe precisava do remédio que só aquele salário conseguia garantir. Eduardo, por outro lado, cada vez mais impressionado, passou a chamá-la para revisar contratos antes do envio. "Oficiosamente", dizia ele. Mas bastava olhar o rosto dela para perceber que aquilo não era só um favor. Era a primeira vez em anos que alguém reconhecia seu valor. A tensão crescia a cada elogio velado. Eduardo começou a deixar anotações com perguntas específicas em documentos que apenas Camila parecia entender. Ela respondia em post-its discretos, com caligrafia firme e técnica. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas todos sentiam. Camila já não era só a moça da limpeza. Era uma presença incômoda nos bastidores do poder. E então veio o estopim. Um print de uma conversa entre ela e Eduardo caiu num grupo de WhatsApp dos supervisores. "Preciso daquela análise sobre o contrato do viaduto até amanhã cedo, pode ser?", dizia Eduardo. E Camila respondia: "Claro, já revisei a parte fiscal e deixei no armário do almoxarifado." As risadas vieram na mesma hora. Faxineira virou CFO, escreveram. A mensagem correu à empresa como fogo em palha seca. Clarissa, esposa de Eduardo e também sócia da empresa, viu o print no celular enquanto almoçava. Congelou. Clarissa era o tipo de mulher que sabia quando estava perdendo espaço. E aquilo para ela era mais que suspeito, era ameaça. À noite confrontou Eduardo em casa. "Quem é essa mulher? Você está usando funcionária de limpeza para mexer em documentos sigilosos? E por quê? Qual é o real interesse dela?" Ele tentou explicar, mas cada palavra parecia agravar a situação. Camila, por sua vez, soube da fofoca no dia seguinte, quando uma colega da Copa a chamou de a queridinha do chefe. Ela quis desaparecer. Por um momento pensou em pedir demissão, mas ao chegar na sala do RH, ouviu Clarissa na antessala conversando com Gilmar em voz baixa. "Se ela continuar aqui, vai destruir tudo. Já falei com o jurídico." Naquele instante, algo dentro de Camila mudou. Ela não chorou, não fugiu. Apenas pegou a pasta de documentos que vinha organizando em segredo, com datas, cópias de e-mails e registros de alterações feitas sem autorização. E entendeu. Era hora de reagir. Camila passou aquele fim de semana revisando cada linha, cada documento, cada mensagem arquivada. Montou um dossiê. Nele estavam as provas de que Gilmar havia alterado planilhas sem deixar rastros visíveis, mas esquecendo que o sistema interno registrava cada modificação com data e IP. Também estavam lá os e-mails trocados entre Gilmar e uma empresa terceirizada, dias antes da proposta oficial ser enviada à prefeitura. Era claro, havia intenção. E mais, havia sabotagem. Na segunda-feira, Camila chegou antes de todos. Pediu 5 minutos com Eduardo, com a voz baixa e os olhos firmes. "Se o senhor ainda confia em mim, eu preciso mostrar uma coisa." Ele a deixou entrar. Ela colocou o dossiê sobre a mesa e começou a explicar. Eduardo ficou em silêncio.
lendo, passando as páginas como quem descobria uma bomba prestes a explodir. Ao final, não disse nada. Apenas ligou para Gilmar e pediu que viesse à sala imediatamente. A reunião durou menos de 10 minutos. Gilmar entrou rindo, saiu branco. Eduardo o demitiu na hora, com base nas provas. Não houve discussão. Clarissa, ao saber, tentou intervir, mas Eduardo estava decidido. Você pode acreditar no que quiser, Clarissa, mas eu confio mais nos dados do que em fofocas de corredor. No dia seguinte, ele reuniu toda a diretoria e, diante de todos, anunciou: a partir de hoje, Camila, Martins assume oficialmente como analista de planejamento. E mais, estou oferecendo a ela uma participação simbólica como sócia minoritária, pelo que salvou dessa empresa nos últimos 3 meses. O silêncio foi absoluto. Alguns aplaudiram, constrangidos. Outros apenas desviaram o olhar. Camila sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve a postura. Naquela noite, ligou para a mãe chorando. Mãe, a senhora vai poder ter plano de saúde agora. E o Gabriel vai estudar onde sempre sonhou. Era o início de uma nova fase. Mas o pior ainda estava por vir. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. A notícia da promoção se espalhou como pólvora. No dia seguinte, o clima no escritório era espesso, quase palpável. Camila já não vestia o uniforme azul. Usava roupas discretas, mas elegantes, e um crachá diferente. Mas os olhares, esses eram os mesmos. Frios, enviesados, duros. A equipe de Gilmar, agora sem liderança, passou a ignorá-la. Documentos não eram enviados, pedidos eram atrasados e comentários maldosos começaram a surgir por todos os lados. Virou diretora limpando sala, cochichavam nos corredores. Clarissa se recusava a participar de reuniões em que Camila estivesse presente. Começou a fazer pressão para que Eduardo revertesse a decisão, mas ele se mantinha firme, por fora. Por dentro, sentia a corda bamba. Sabia que havia mexido num sistema enraizado e que as consequências seriam profundas. Camila, por sua vez, tentava não demonstrar, mas em casa o corpo sentia. Febres repentinas, crises de ansiedade e noites mal dormidas. Estava vivendo um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Foi numa tarde de terça-feira que tudo virou. Camila estava numa call com a equipe de obras quando seu celular tocou com um número estranho. Atendeu. Do outro lado da linha, uma voz formal da Receita Federal informou que ela estava sendo investigada por possíveis irregularidades fiscais em contratos públicos. Seu nome aparece como beneficiária indireta em um processo de superfaturamento, disse o auditor. O mundo girou. As mãos dela tremiam. Mas eu nem tenho empresa, balbuciou. O auditor agradeceu e desligou. Nos minutos seguintes, seu e-mail foi inundado por mensagens do jurídico. A diretoria foi avisada. Eduardo, ao saber, não quis acreditar. Mas os boatos começaram rápido. Ela armou tudo para derrubar o Gilmar e subir no lugar dele. De WhatsApp da empresa, prints de relatórios circulavam com o nome dela grifado. Camila quis gritar, sumir, voltar para o tempo em que ninguém sabia seu nome. Mas algo dentro dela dizia, não dessa vez. Ela já tinha vencido coisas piores e ia descobrir de onde partia aquele ataque. Camila sabia que a Receita não abre investigação por boato. Alguém havia alimentado aquele processo com documentos forjados. E quem teria acesso a dados internos, planilhas e estrutura o suficiente para montar essa armadilha? Ela começou a revisar tudo o que havia sido enviado à Receita. Conseguiu cópias com a ajuda de um conhecido da área jurídica. E lá estava. Um dossiê com o nome dela, ligações entre seu CPF e notas fiscais frias emitidas por uma empresa de fachada. A tal empresa havia sido cadastrada em nome de um laranja. E o mais assustador era que os dados batiam com planilhas que só alguém da supervisão de obras teria acesso. Foi aí que um nome acendeu como alerta em sua mente. Juliano Montelli, sobrinho de Eduardo, supervisor de campo,
Sempre a tratou com desprezo. Foi o único a se opor abertamente à sua promoção. Certa vez havia dito: "Tem coisa que não é lugar para qualquer um, Camila." Ela sentiu o sangue gelar. Era ele. Nos dias seguintes, ela investigou silenciosamente. Puxou registros de acessos, conversas antigas, pediu ajuda discreta a um técnico de TI que já havia sido próximo a Gilmar. O técnico confirmou que Juliano usava perfis de terceiros para manipular documentos e que meses antes já tinha plantado informações em planilhas de outras obras, mas faltava a prova final. Foi então que, numa madrugada, recebeu uma mensagem de voz via WhatsApp. Era de Juliano. Ele achava que estava falando com um fornecedor de confiança e, sem perceber, gravou a si mesmo dizendo: "Só quero que essa mulher caia. Eu mesmo joguei os dados lá, agora quero ver ela se virar. Vai sobrar para ela, não para mim." Camila ouviu aquele áudio 4 vezes. O coração batia como tambor de guerra. Aquilo podia destruí-la ou salvá-la. No dia seguinte foi até Eduardo. Não pediu reunião, não mandou e-mail. Apenas entrou com o celular na mão, colocou o viva-voz, deu play e ficou em silêncio. Eduardo ouviu o áudio sem piscar. A voz do sobrinho era inconfundível. A malícia nas palavras, a certeza da impunidade, tudo estava ali. Quando terminou, Camila não disse nada. Apenas olhou para ele com os olhos marejados, mas firmes. Eduardo se levantou, passou as mãos pelos cabelos e murmurou: "Meu próprio sangue." Caminhou até a janela da sala e ficou em silêncio por alguns minutos. O que estava em jogo não era apenas a reputação da empresa, mas o senso de justiça que ele ainda insistia em carregar. Virou-se para Camila. "Você confia em mim para resolver isso do jeito certo?" Ela assentiu. No mesmo dia, Juliano foi afastado e, em menos de uma semana, demitido por justa causa. Eduardo fez questão de explicar tudo à equipe em um comunicado interno transparente. Admitiu os erros, reforçou a inocência de Camila e expôs os documentos forjados. A empresa foi limpa por dentro, mas as cicatrizes, essas demorariam a sarar. A reviravolta mexeu com todos. Camila teve seu nome limpo, sim, mas não esqueceu a humilhação de ver seus colegas desconfiando dela. Ainda assim, se manteve firme, e foi exatamente essa postura que fez Eduardo tomar a decisão final. Nomeou Camila como diretora de operações. Era oficial. Ela agora participava da gestão da empresa, com voz ativa, cadeira nas reuniões estratégicas e autonomia para estruturar a área financeira. E foi ela quem liderou a renegociação com a prefeitura, fechando, enfim, o contrato milionário que meses antes estava por um fio. Com o novo acordo, a empresa recuperou a estabilidade e voltou a crescer. Camila, pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Ligou para a mãe e contratou um plano de saúde completo. Matriculou o irmão mais novo em uma escola técnica renomada. E no primeiro dia de aula dele, ao ver o garoto sair com a mochila nova nas costas, chorou. Não de tristeza, de alívio. Com a nova função, vieram novas responsabilidades e novos desafios. Alguns funcionários que antes apenas murmuravam, agora agiam abertamente para sabotá-la. Relatórios desapareciam, reuniões eram marcadas sem avisá-la. E houve até uma vez em que inverteram intencionalmente as senhas do sistema, atrasando uma apresentação importante. Camila não revidava com gritos ou ameaças. Ela observava, anotava e agia com inteligência. Com o apoio de Eduardo, implementou uma política de compliance interno que obrigava todas as equipes a registrarem acessos e decisões em um sistema auditável. A resistência foi grande no começo, mas aos poucos, os que estavam ali por mérito se destacaram e os que jogavam sujo foram ficando para trás. Ela sabia que não ganharia todos os corações, mas não estava ali para ser amada. Estava ali para transformar. E fazia isso todos os dias, mesmo quando duvidavam, mesmo quando torciam contra. Certa tarde, um estagiário da área de projetos se aproximou na copa e disse: "Camila, desculpa a pergunta, mas como você aguentou tudo isso?" Ela sorriu com suavidade. "Não é que eu aguentei.
é que não dava para desistir. Quando você vê sua mãe na fila do SUS com dor e seu irmão vendendo bala no farol, você entende que não tem escolha. O menino ficou em silêncio. Aquela frase o marcou. E ela sabia que aquele tipo de conversa mudava mais gente do que muitas reuniões. Nos bastidores, Eduardo observava com admiração. Já não era o mesmo homem do início, aquele que via Camila apenas como uma faxineira que tinha ultrapassado limites. Hoje, enxergava nela algo raro, coragem com competência. Começou a consultá-la em decisões maiores, apresentou-a a investidores e, certa vez, durante um evento com a prefeitura, se referiu a ela como a alma financeira dessa empresa. Camila, ao ouvir aquilo, segurou o choro, porque pela primeira vez alguém a via inteira. Tudo era conquista. A relação com Clarissa, esposa de Eduardo, continuava tensa. Mesmo após todas as provas, ela nunca aceitou a presença de Camila naquela posição. Chegou a acusá-la de manipulação emocional, de se fazer de vítima e até de usar a doença da mãe como escudo. Em uma ocasião, na sede da empresa, Clarissa passou por ela e disse em voz baixa: "Você pode ter convencido meu marido, mas não me convence." Camila respirou fundo. Não respondeu. Não era seu papel provar nada para Clarissa. O tempo mostraria. E mostrou. Quando a empresa foi homenageada por seu desempenho em responsabilidade fiscal e Camila foi chamada ao palco para receber o prêmio ao lado de Eduardo, as fotos estamparam sites e jornais do setor. De faxineira a diretora premiada, diziam algumas manchetes. Clarissa viu tudo em silêncio. Em casa, discutiu com Eduardo. "Você está apaixonado por ela, não está?" Ele não respondeu, mas não porque era verdade, e sim porque sabia que nenhuma explicação bastaria. Camila, por sua vez, mantinha sua postura profissional. Nunca avançou qualquer limite, nunca deu abertura para interpretações dúbias. Mas sabia que, para muitas pessoas, o simples fato de uma mulher pobre, bonita e inteligente chegar onde chegou já era motivo de suspeita. E isso, às vezes, doía mais do que qualquer humilhação passada. Começou a se resguardar mais. Passou a evitar jantares corporativos, recusou convites pessoais de Eduardo e manteve a relação com todos estritamente no campo técnico. Não queria ser mal interpretada. Queria apenas trabalhar e dar continuidade à missão que tinha começado quando ainda lavava os corredores com água sanitária. E nesse silêncio estratégico, ela conquistava mais do que muitos com voz alta, porque sua presença, sua história e seu resultado falavam por ela. E mesmo os que resistiam no fundo já não podiam negar. Ela era parte essencial daquele lugar. Não por favor, mas por mérito. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Com o tempo, Camila começou a abrir espaço para outras mulheres como ela. Criou um programa interno chamado Segunda Chance, voltado para a capacitação de funcionárias da limpeza, da copa e da portaria que quisessem migrar para áreas administrativas. A primeira turma teve 10 mulheres, entre elas uma copeira que virou assistente de RH e uma recepcionista que foi promovida a auxiliar financeira. O projeto foi abraçado por Eduardo e pela diretoria e começou a ser replicado em outras empresas parceiras. Camila era convidada para palestras, mesas redondas e até entrevistas em podcasts sobre inclusão no mercado corporativo, mas nunca se deslumbrava. Ainda ia de ônibus para o trabalho, ainda carregava a marmita de casa, ainda cuidava da mãe com as próprias mãos, porque nada daquilo era sobre status, era sobre dignidade e sobre devolver ao mundo um pouco da justiça que um dia ela mesma implorou em silêncio. Mesmo com os avanços, Camila sabia que o preconceito continuava rondando. Ainda havia quem a chamasse de ex-faxineira com desdém. Ainda havia quem questionasse suas decisões como se ela estivesse ali por caridade. Mas agora ela sabia lidar, sabia onde pisar, com quem contar e até onde podia ir. Aos poucos, reconstruiu sua autoestima, que havia sido corroída por anos de invisibilidade.
Começou a investir em cursos online, terminou sua especialização em controladoria e fez um MBA com bolsa. Nos dias de formatura, sentava na última fila sem alarde, mas com o peito cheio. Sabia que a verdadeira conquista não estava no diploma, mas no caminho até ele. E cada vez que voltava para casa, via sua mãe dormindo tranquila, o irmão estudando concentrado e pensava: é por isso que eu não desisti. Porque no fim era sobre muito mais do que planilhas e cargos. Era sobre recomeçar e não deixar ninguém apagar sua história. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto organizava documentos no setor de operações, Camila recebeu a visita de uma mulher idosa, bem vestida, com olhar curioso. Era Dona Leila, mãe de um dos sócios antigos da empresa, afastado há anos. "Você que é a tal Camila?", perguntou com um sorriso leve. Camila assentiu, surpresa. "Meu filho vive falando de você. Queria conhecer com meus próprios olhos a mulher que mudou o rumo dessa empresa." Camila ofereceu uma cadeira, um café e contou parte de sua história. Dona Leila ouviu com atenção e, ao final, segurou sua mão com firmeza. "Você é daquelas que incomodam, porque mostram o que poderia ser diferente. E isso, minha filha, assusta muita gente." Camila sorriu com os olhos marejados. Aquela frase ecoaria por dias em sua mente. Porque sim, ela sabia que incomodava, mas também sabia que era justamente por isso que precisava continuar. No final daquele mês, Eduardo fez algo que surpreendeu até os mais céticos. Anunciou que deixaria o cargo de presidente executivo para assumir uma posição estratégica no conselho. Indicou Camila como sua sucessora interina. Ela conhece a empresa por dentro, do chão ao topo, e é disso que precisamos agora. O anúncio gerou choque, resistência e, para alguns, revolta. Mas também gerou esperança. As ações da empresa subiram nos dias seguintes. Parceiros de negócios elogiaram a escolha. E Camila, mesmo assustada, aceitou o desafio com a mesma coragem de quem um dia carregava baldes pelas escadas. Sua primeira medida foi simples: colocar o nome de todos os funcionários, de todos os setores, nas apresentações internas, reconhecendo o trabalho coletivo. Pequenos gestos, mas que criavam rachaduras nos muros de arrogância. E assim, pedra por pedra, ela reconstruía não só a empresa, mas também uma cultura inteira de respeito, mérito e humanidade. A nomeação de Camila como presidente interina dividiu a empresa. Alguns departamentos a abraçaram com entusiasmo, reconhecendo sua trajetória e competência. Outros preferiram o silêncio ou a sabotagem. E-mails não respondidos, decisões questionadas em público, boicotes sutis, mas Camila não recuava. Ela sabia o que enfrentava. Um sistema que sempre resistiu à ideia de que uma mulher pobre, vinda da limpeza, pudesse liderar. E justamente por isso, cada desafio virava motivação. Começou a implantar reuniões abertas entre setores, incentivando a escuta mútua e o compartilhamento de ideias entre funcionários de diferentes cargos. Aos poucos, a comunicação interna melhorou, os ruídos diminuíram e até os críticos mais ferrenhos passaram a reconhecer resultados concretos. Camila nunca precisou gritar para ser ouvida. Sua voz era firme, direta e recheada de dados. Porque além da história comovente, ela entregava resultado. E isso ninguém podia ignorar por muito tempo. Enquanto isso, sua vida fora do trabalho começava a mudar também. A mãe passou a ser acompanhada por um especialista renomado, e o quadro de saúde dela melhorava visivelmente. O irmão, agora com acesso a uma boa escola, começava a mostrar aptidão em programação e robótica, e Camila já sonhava com uma bolsa universitária para ele. Pela primeira vez em anos, ela sentia estabilidade. Não era riqueza, não era luxo, era a sensação de não estar mais à beira do abismo. Comprou uma máquina de lavar nova, colocou cortinas na sala e até levou a mãe para cortar o cabelo num salão que ela sempre sonhou conhecer. Coisas simples, mas que carregavam um peso simbólico imenso. Era como se pouco a pouco as camadas de dor do passado fossem sendo suavizadas.
E mesmo nos dias difíceis, porque eles continuavam existindo, havia sempre um motivo para seguir, um propósito maior. E, acima de tudo, um sentimento de que tudo aquilo havia valido a pena. Numa manhã cinzenta de segunda-feira, Camila foi chamada para uma reunião surpresa com o conselho administrativo. Estavam todos lá, antigos sócios, novos investidores, figuras importantes da área pública e privada. Ela estranhou o clima, mas entrou com postura firme. Ao sentar-se, ouviu as palavras que mudariam o rumo de tudo mais uma vez. Camila, este conselho votou, por unanimidade, para oficializar sua posição como CEO da Montelli Engenharia. Não interina, oficial. Por alguns segundos, ela ficou imóvel. Olhou ao redor e viu rostos que antes a ignoravam agora a encarando com respeito. Um nó se formou na garganta. Quis agradecer, mas as palavras sumiram. Então respirou fundo e disse apenas: eu aceito e prometo que cada decisão minha continuará sendo baseada em ética, competência e respeito por todos que constroem essa empresa. A sala se levantou em aplausos, e mesmo assim ela sentia que aquela não era uma vitória só dela. Era de todas as Camilas invisíveis espalhadas pelo país. Com a posse vieram entrevistas, convites, matérias em revistas especializadas. Mas Camila manteve o mesmo perfil discreto. Recusava entrevistas que focassem só em sua história inspiradora, se não mencionassem as políticas de inclusão que ela vinha construindo. Para ela, não. Bastava ser exemplo. Era preciso abrir caminho para outros. Criou bolsas de estudo para funcionárias terceirizadas, firmou parcerias com escolas técnicas e implantou um programa de mentoria voltado para mulheres negras em áreas técnicas. Nas reuniões com grandes empresários, olhavam para ela com curiosidade, como quem tenta entender como uma mulher como ela chegou ali. Mas bastava ela começar a falar para o julgamento virar admiração, porque Camila tinha algo que ninguém podia fingir: verdade. E por mais que tentassem rotulá-la, ela se tornava a cada dia mais impossível de ser ignorada. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Com o passar dos meses, Camila passou a ser procurada por outras lideranças femininas, muitas vindas de realidades semelhantes à dela. Algumas queriam conselhos, outras queriam apenas ser ouvidas. E Camila escutava todas, em silêncio, com atenção, como quem sabia exatamente o que é não ter a quem recorrer. Certa vez, uma jovem da limpeza confidenciou: tenho medo de sonhar, porque quando a gente vem de onde eu vim, sonhar parece um erro. Camila segurou sua mão e respondeu: sonhar é resistência, e resistir já é uma forma de mudar o mundo. A frase virou quadro numa das salas da empresa, sem ela saber. Era esse tipo de coisa que a tornava tão especial. Sua liderança não vinha da autoridade, vinha da vivência, da empatia, da força sem arrogância. E mesmo quem não concordava com tudo o que ela fazia, já havia entendido. Camila era diferente. Era uma líder que não mandava. Ela inspirava. Apesar de tudo, a dor do passado ainda visitava Camila de vez em quando. Em noites mais silenciosas, ao chegar em casa e ver a mãe adormecida no sofá, ou o irmão estudando em silêncio, ela era invadida por lembranças. Dos dias em que mal tinha o que comer, das entrevistas em que foi ignorada, das vezes em que chorou escondida nos banheiros da empresa. E chorava de novo. Não por tristeza, mas por gratidão, por ter sobrevivido, por ter resistido, por não ter se deixado apagar. E nessas noites olhava para o teto do seu pequeno apartamento, agora reformado, e pensava: aquela Camila de uniforme azul ainda vive em mim, e sempre vai viver, porque foi ela que me trouxe até aqui. Era esse senso de identidade que mantinha seus pés no chão. Ela nunca esqueceria quem foi, porque era exatamente isso que a tornava tão forte, tão verdadeira. Em uma cerimônia promovida pela Prefeitura de São Bernardo, Camila foi homenageada como Mulher do Ano na categoria Transformação Social. O auditório estava lotado.
Funcionárias da limpeza, colegas da engenharia, representantes de ONGs e figuras públicas aplaudiam de pé. No palco, ao receber a placa de honra, Camila pegou o microfone com as mãos tremendo levemente. Esse prêmio não é meu, é da minha mãe, que acreditou em mim mesmo quando tudo dizia o contrário. É do meu irmão, que aguentou a dureza da vida sem reclamar. E é de todas as mulheres invisíveis que carregam o mundo nas costas e ainda têm que sorrir. Eu fui só mais uma, mas me deram uma chance, e eu abracei com tudo que tinha. As lágrimas escorreram. O público inteiro aplaudiu de pé por longos minutos. Não havia ali uma executiva celebrada. Havia uma mulher real, de carne, osso e cicatrizes, sendo finalmente vista. E ninguém naquele auditório saiu o mesmo depois daquele discurso. Depois daquele dia, Camila passou a ser chamada para dar palestras em universidades e congressos sobre liderança feminina e justiça social. Mas o que mais gostava mesmo era de visitar escolas públicas. Sentava em cadeiras pequenas, com jovens de olhos curiosos, e contava sua história com simplicidade, sem floreios. Não foi sorte, foi resistência. Não foi mágica, foi insistência, ela dizia. E os olhos se enchiam de brilho, porque ver alguém que veio de lá chegar aqui era mais do que inspirador. Era possível. Camila não queria ser símbolo, queria ser caminho, e em cada escola que visitava, deixava um recado. Nunca deixem que te convençam de que seu lugar é só onde te colocaram. Às vezes, seu lugar é exatamente onde disseram que você nunca deveria estar. Essas palavras ecoavam mais do que qualquer currículo brilhante, porque vinham de alguém que realmente viveu aquilo e venceu. Mas, como tudo na vida, nem mesmo a vitória vem sem suas sombras. Em um fim de tarde, Clarissa bateu à porta do escritório de Camila. Ela havia pedido o divórcio de Eduardo meses antes e, desde então, mantinha distância da empresa. Camila se surpreendeu, mas a recebeu com cordialidade. Clarissa não trazia ironia, nem hostilidade. Trazia um envelope. Só vim te entregar isso. É um pedido de desculpas. Pode ler ou não, fica a seu critério. Camila pegou o envelope com calma. Eu demorei para entender que o problema nunca foi você. Foi o medo que eu tinha de ver alguém ocupar um espaço que sempre achei que era meu por direito. E você mostrou que lugar nenhum tem dono. Camila não respondeu, apenas assentiu. Depois que Clarissa saiu, ela abriu o envelope. Eram poucas linhas, mas sinceras. E naquele gesto, sentiu que um ciclo se fechava. Não por perdão, mas por compreensão. E isso, às vezes, vale ainda mais. Naquela noite, Camila voltou para casa mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não precisava mais provar nada para ninguém. O passado já tinha sido contado, o presente, conquistado, e o futuro, bom, ele ainda era uma estrada em construção. Mas agora, ela tinha ferramentas para pavimentar cada passo. Sentou-se com a mãe na varanda e ficou em silêncio, observando o entardecer. Você tá quieta hoje, filha, disse Dona Lourdes. É que hoje eu percebi uma coisa, mãe, que eu venci. Não porque ganhei cargos ou prêmios, mas porque eu não deixei que me fizessem pequena. E isso, para mim, já é vitória. A mãe sorriu com os olhos brilhando. E naquele instante, nenhum aplauso do mundo valia mais que aquele olhar. Porque no fim, tudo o que Camila fez foi por ela, mas também por todos que nunca tiveram voz, e agora tinham. Na semana seguinte, durante uma reunião de rotina com os diretores, Camila fez algo inesperado. Pediu para que todos compartilhassem em uma frase o que haviam aprendido nos últimos 6 meses de gestão. Houve silêncio. Alguns riram de leve, desconfortáveis, mas aos poucos começaram a falar. Um falou sobre escuta ativa, outro sobre humildade. Uma gerente, com lágrimas nos olhos, falou sobre preconceito inconsciente. Quando chegou a vez dela, Camila disse: eu aprendi que a coragem incomoda, mas também transforma. E que, quando a gente lidera com verdade, até os muros mais altos começam a rachar.
A sala aplaudiu. Desta vez, sem formalidade, sem obrigação. Era respeito genuíno. Camila não havia apenas assumido um cargo, ela havia reconfigurado uma cultura inteira. E mesmo que os desafios nunca cessassem, ela sabia que cada batalha vencida era uma ponte para alguém que viria depois. Alguém que talvez só precisasse de uma chance. Nos dias seguintes, Camila recebeu uma carta de uma antiga colega da limpeza. Era simples, escrita à mão, com letras tortas. Dizia apenas: "Obrigada por ter aberto a porta. Você nem sabe, mas mudou a vida da minha filha. Hoje ela acredita que pode mais." Camila leu aquela carta no ônibus, a caminho de casa, e chorou baixinho, encostada na janela. Porque ali estava o verdadeiro impacto de tudo que construiu. Não nos gráficos nem nos lucros, mas nas sementes invisíveis que plantou em corações desacreditados. Aquelas palavras eram a confirmação de que sua trajetória era mais do que uma conquista pessoal. Era uma revolução silenciosa, e naquele momento ela jurou a si mesma que nunca deixaria o sucesso endurecer seu coração, porque foi justamente o contrário disso que a trouxe até ali. A sensibilidade, a empatia, a lembrança diária de onde veio e o compromisso inabalável com o que acreditava. No final do ano, a Montelli Engenharia organizou sua tradicional confraternização, mas desta vez foi diferente. Camila pediu que fosse em um espaço aberto, com convite estendido às famílias de todos os funcionários, do administrativo à limpeza. A festa teve música ao vivo, brinquedos para as crianças, uma mesa farta e, no centro de tudo, um mural de fotos com a frase: "Aqui, cada história importa." Em certo momento, Camila foi chamada ao palco. Pegou o microfone com tranquilidade. "Essa empresa já passou e só está de pé porque cada pessoa aqui deu o seu melhor, mesmo nos dias mais difíceis. Eu não sei o nome de todos ainda, mas quero conhecer, porque essa gestão é feita por gente e com gente." Houve um silêncio breve, seguido por aplausos calorosos. Era um novo tempo, e Camila era o símbolo dele. Não um símbolo de superação inalcançável, mas de humanidade possível. Naquela noite, antes de dormir, Camila olhou ao redor de sua casa simples, mas agora cheia de vida. As fotos com a mãe, os desenhos do irmão colados na geladeira, a planta que finalmente florescia na janela. Pegou um caderno antigo onde havia escrito anos atrás: "Meta, ser reconhecida pelo que sei, não pelo que pareço." E ali, naquele quarto silencioso, ela riscou a frase com caneta vermelha e escreveu abaixo: "Concluído." Depois, fechou os olhos. Dormiu com o coração em paz, porque, enfim, entendia que justiça poética não é só quando o bem vence o mal, mas quando o invisível se torna imprescindível. Alguém que limpava o chão começa a decidir os rumos de uma empresa. E mais que isso, começa a limpar a estrutura inteira de um sistema que por tanto tempo negou sua existência. Camila não queria vingança, só queria ser vista. E agora, ninguém mais podia fingir que ela não estava ali. Nos dias que se seguiram, muitos passaram a olhar para Camila como referência, mas ela mesma jamais se via como heroína. Para ela, heroísmo era ver a mãe levantar cedo mesmo doente para preparar o café do irmão. Era ver uma colega da faxina dividir o pão quando ninguém mais tinha. Era manter a gentileza mesmo quando o mundo parecia injusto. Ela apenas seguiu caminhando, passo por passo, queda por queda. E o que restou no fim foi um legado silencioso, construído com firmeza e empatia. Porque Camila entendeu cedo que o verdadeiro poder não está em mandar, mas em transformar. E que a transformação mais difícil de todas é aquela que começa dentro, quando decidimos não aceitar o lugar onde tentaram nos prender. A sua força não vinha dos títulos, mas da sua história. E por isso, tocava tanto, porque era real. E isso, hoje em dia, é raro demais. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez haja uma Camila perto de você, invisível, silenciosa, brilhante, e tudo o que ela precise seja o que Camila um dia recebeu, uma chance.